Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VoaCast, projeto genuíno que tem como missão levar insights de empreendedores para empreendedores do ramo gastronômico. Esse projeto hoje roda no Spotify e YouTube. Hoje estou aqui na companhia do meu colega Marcos. Obrigado por ter aceito o convite, Marcos. Boa, vamos para mais uma. E essa vai ser polêmica, hein? Cara, eu espero isso. Vamos ver. Essa vai ser muito legal. Nosso convidado de hoje, mega especial, Lucas da Benve Burger, sócio proprietário da Benve Burger, administrador por formação, e eu tenho que dizer que ele é responsável pelo melhor hambúrguer que eu já comi. Polêmica. Já começa a polêmica aí, né? Já tô. Então, vamos falar um pouco sobre formatação de marca própria, como garantir excelência operacional em um mercado extremamente competitivo. Lucas, obrigado por ter aceito o convite, cara. A gente que agradece, né? Eu falo por mim também, pelo pessoal que está com a gente lá na Benve. A gente já é parceiros aí de operação já faz mais de 2 anos, né? E é muito legal também poder estar aqui com vocês, compartilhar, aprender um pouco e a gente trocar essa ideia também para levar um pouco do que a gente tem na prática lá, né, na Benve para o pessoal que acompanha o podcast de vocês. Massa, a gente sai aqui de Palhoça para comer lá na Trindade. É um baita hambúrguer mesmo. A gente capricha, né? Pois é, não foi só uma vez, né? Vamos de vez em quando fazer isso. De vez em quando. Muito bom hambúrguer. Recomendo todos conhecerem, fica na Madre Benvenuta. Isso. Qual Madre é o número Benvenuta lá? 1157, 1157. Bem pertinho da polícia, ali na rua do shopping, né? Sim. Pra quem não tá tão ambientado. E Aqui a embalagem. Aqui tá. Trouxe um presentinho aqui pra vocês também. Legal. A embalagem pra decorar o estúdio, mas depois tem um presentinho no final aí pra agradecer a recepção de vocês. Valeu. Boa. Manda, Marcos. Bora começar então. Vamos nessa. Vamos lá, Lucas. Esse acho que o primeiro ponto, né? Quando o empreendedor ele vai abrir um negócio, ele começa a decidir o que ele vai abrir, né? Uhum. Você decidiu abrir uma hamburgueria, que no momento ali no Brasil, a hamburgueria artesanal, explodiu, né? Esse movimento. Cara, por que você foi para um lado de tanta competição? Assim, o que você enxerga desse mercado atualmente? Sim, acho que vale eu contextualizar um pouquinho da onde que claro. surgiu, né? A hamburgueria é minha e da minha namorada, então nós somos sócios, né? É até engraçado que quando a gente decidiu abrir a hamburgueria, a gente estava namorando 6 meses só. Então era um período curto, tanto eu quanto ela, a gente não tinha trabalhado com restaurante, não tinha nada a ver. Eu sou formado em administração, trabalhei em empresa de software, né, por quase 5 anos. E a minha namorada, ela é formada em moda e ela é estilista, né? Trabalhava como estilista. E a gente morava em Blumenau, na época. Eu sou de Florianópolis, então eu sempre morei aqui. Inclusive, sempre conheci todas as hamburguerias que tinham aqui. Já estava um pouco ambientado. E a minha namorada, não. E a gente daí foi viajar no Réveillon, assim, cada um com a sua carreira estável, né? Tudo certo. E daí, cara, a gente lá se olhou e brincou, falou assim, pô, acho que a gente seria mais feliz fazendo hambúrguer do que fazendo o que a gente faz hoje. Foi literalmente isso que a gente falou, assim. E era uma brincadeira, né? Isso foi, tipo, na primeira semana de janeiro. Daí, cara, só sei que em menos de 2 meses a gente já tinha alugado um imóvel para ter hamburgueria, já estava se preparando para mudar para Florianópolis, para acompanhar a obra. Então, a gente começou numa brincadeira, né? De abrir assim. A gente tá morando há pouco tempo. Nossos pais quase piraram também, né? Porque eles já falaram, pô, vai abrir um restaurante, ainda vai abrir com uma pessoa que tu conhece há 6 meses, tipo, sabe? Olhando assim, né, como Aí pai. tu falou assim, não, mas a vida tá tranquila demais. Eu pensava isso, né? Hoje eu vejo que ela era tranquila mesmo e tem coisas que eu sinto saudade. Mas, assim, a gente não se arrepende, a gente vai conversar, vai falar um pouco de todos os percalços, né, que teve. Mas a ideia inicial da hamburgueria foi essa, assim, de ter uma hamburgueria, de ter um negócio de alimentação, né? E pensando em hamburgueria em específico, né, a gente morava em Blumenau e já queria abrir aqui, né? Assim, a gente pensava em Florianópolis e, como eu falei, eu sempre morei aqui, então eu peguei desde o início, quando só tinha x-salada, depois teve, acho que quem é da região que a gente está ali vai conhecer o hambúrguer do Posto, que foi Sim. um hambúrguer que foi meio que o primeiro hambúrguer gourmet, assim, que explodiu de... Não é esse o nome, mas... Sim. Soul Brothers, né? Ainda... Eu conheci, eu comi lá. Enfim, era muito, muito bom mesmo. E, tipo, era num posto, né? Só que o hambúrguer era tão bom que tinha horas de fila. Uhum. E daí eu acompanhei isso. Depois na rua também teve outros tipos, americanizado. Então, realmente é um mercado saturado, né? Tipo, só na nossa região, acho que tem mais de 10 hamburguerias. Na nossa região, eu digo nossa
num raio de 2 Sim. quilômetros. Mas a nossa ideia era trabalhar com realmente um produto de qualidade superior, assim, uma qualidade, cada ingrediente pensado realmente para ser um ingrediente não só mais um, mas com até muitas vezes mais caro do que o pessoal usa, misturas diferentes de sabor, coisas que a gente não via em Florianópolis. Então, a ideia de ter esse modelo de negócio como a gente tem, ele é meio que uma mistura de um hambúrguer, digamos, gourmet, que tem uma qualidade boa, só que tentando ainda ser acima do que já tinha aqui, mas também que fosse rápido, né? Que fosse uma entrega rápida, tanto no salão. E realmente, nosso tempo de produção, assim, no pedido, quando a loja está mais tranquila, não leva 10 minutos, sabe? Então é bem. A ideia inicial foi essa, assim, tentar se diferenciar pela qualidade e pelo modelo mais rápido, assim, da pessoa Isso foi comer. mais ou menos em que ano? Foi 2022. Ah, Foi depois da pandemia. depois da pandemia, A gente, na pandemia, morava em Blumenau e daí depois passou a pandemia e teve daí... Então, hoje é um mercado, digamos que, entre aspas, saturado, mas na época não era tanto, é isso? Não, também era. Também era? Só que, assim, saturado eu digo, tipo, hamburgueria, pizzaria, pô, tem muito, né? Tu abre, Tem isso. tu abre um delivery, ali tem muitas opções, tipos, tipo, às vezes o lanche maior, menor, ou pizza, né? Sei lá, pizza tem massa de fermentação natural, pizza mais recheada, pizza mais barata. Então, eu acho que a hamburgueria também é o mesmo esquema, assim. Tem muita opção. Eu acho que tanto quando eu entrei, em 2022, quanto agora, o mercado é saturado. Isso Sim. eu acho que é. Eu já vou fazer uma pergunta polêmica. Para quem quer começar agora, para quem quer abrir uma hamburgueria, o que tu sugere? Como que tu fez? Tu vai para marca própria ou busca uma franquia? Isso aí é mais polêmica, né? A gente, quando iniciou, a gente começou como franquia, né? Era uma outra marca. E agora, em julho desse ano... Tu deve ter feito essa pergunta lá no início, né? Sim. A gente... Então tu optou por franquia. Eu optei por franquia. E em 2022 a gente optou por uma franquia. E agora, em julho desse ano, aí mudou a marca para uma marca própria, né? Que é BMV Burger de Madre Benvenuta. Entendi. É a explicação. Mas, assim, eu tinha uma visão de franquia, né? Hoje tem uma visão diferente e, no meu caso em específico, muito pior, assim, né? Como era a tua visão? A minha visão era que a gente, quando entra numa franquia, a gente sabe que vai pagar, né? Vai investir tanto no início, vai depois ter sempre um investimento mensal. Toda a franquia, eu imagino quase toda tem, né? Royalties mensal, fundo de marketing. Mas a visão que eu tinha era que quando a gente entra numa franquia, tu vai ter um apoio para esses investimentos valerem a pena, né? E no meu caso em específico não foi assim. Então a gente teve bem pouco apoio, né? No início até tinha um pouco mais, depois isso virou praticamente zero, assim. E não foi legal, a gente pagou muito para pouco retorno, assim. A gente literalmente, se não fosse eu e minha namorada, né, tocando o negócio todo dia ali, fazendo ações por conta própria, a gente teria quebrado, assim. Tipo, teria investido um dinheirão e teria morrido com esse dinheirão. De a gente chegar num ponto que a gente queria fechar o negócio, mas a gente não tinha dinheiro para fazer uma reforma do imóvel para devolver. Então, esse foi o ponto que a gente chegou escolhendo uma franquia, né? Sim. E aí... Essa franquia é de qual cidade? É do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Boa. A ideia que eu estava comentando com vocês até antes da gente começar é que já falei com várias pessoas que têm franquia, assim, desde que a gente entrou nesse mundo e eu só conheço uma pessoa que falou que vale a pena, assim. Eu não conheço... O Lucas, ele gosta de ser polêmico. Eu não conheço realmente... É difícil, assim, né? Talvez... Eu imagino que devam existir, né? Mas Sim. eu não conhecia, assim. Então... Eu acho que, até para quem, né, eu também imagino que tem bastante gente que escuta vocês, que pensa que tem franquia, eu vi que vocês já tiveram conteúdos com pessoas que são de franqueadora, né, ou que já trabalharam em franqueadora, e eu também acho que pode ser caso a caso, né, mas o que eu recomendo, assim, é que pesquise bastante, assim. Como que vocês encontraram uma franquia, assim? No nosso caso foi pelo Instagram mesmo. Instagram? Foi pelo Instagram, e ela estava iniciando, né, então a gente acreditou que ia surfar a onda boa. Tipo, tá no começo, a gente acreditava no produto, e daí... Mas vocês chegaram a experimentar antes de fechar? Sim, experimentar sim. Tiveram que ir para São Paulo. Isso. É que isso eu acho que, se não é a única coisa boa da franquia, uma das coisas boas é porque o produto realmente era muito bom, né? Então, o Instagram era bom na época, o produto era bom, tinham poucas lojas, a gente não conseguia
conversar com os franqueados para saber como é que era o negócio, né? Não tinha muito histórico também. Então a gente apostou por ser no início e acabou quebrando a cara, assim. Sim. Mas... Vou te fazer uma pergunta indiscreta, se não puder falar, tá tudo bem, mas gerou mais ou menos quanto, assim, o investimento inicial? Para aquisição ali da... Cara, esse foi um outro ponto que foi o dobro da estimativa da COF, né? Que é a circular de oferta de franquia, assim. O que é coffee? É o documento que toda franquia tem para quando tu vai assinar um contrato, né? A primeira etapa eles chamam a COF, que é o resumo de tudo. Desde o investimento, entra ali, ou todos os processos que tu tem que seguir como franqueado. É meio que um termo que explica, né, entre ambas as partes, os deveres, os direitos, e ali tem o investimento inicial, né? Entendi. Mas para tu ter uma noção, na COF falava investimento de 300 mil inicial, com tudo, e o nosso deu praticamente o dobro, assim. Nossa. Então, é uma grana grande, uma grana que a gente não tinha. Mas isso eles parcelavam na época? Não, é que daí o investimento, toda franquia geralmente tem a taxa de franquia, né, que é o valor inicial, assim. Então, varia de cada caso a caso, mas o nosso era um valor ali, que era uma parte disso, se não me engano era 150 mil, e daí dividido por 4 meses. Então, tipo, eu fechei, aí pagava a entrada, depois mais 3 meses, né? Tá. Boa. Então, nesse caso, o nosso é assim, né? Também acho que pode variar. E tu tem acompanhado as opções de franquias no mercado? Isso é meio padrão ou destoou demais do que hoje se pratica? Olha, a gente acompanhou mais na época que a gente estava, que a gente escolheu, né? Depois a gente não acompanhava tanto porque a gente estava tão imerso no nosso negócio para tentar virar ele, assim, que a gente não olhava mais para a franquia, a gente foi pegando um certo ranço também. Então, tipo... Não quero nem saber. Não queria nem ir atrás, assim, para não se incomodar mais. Sim. Mas eu acho que é padrão, assim. Existe uma lei no Brasil que é a Lei Geral de Franquias. Então, qualquer franqueadora, né, tem que... quando vai modelar um negócio, ele precisa se adequar a essa lei, né? Não é... Tipo, franquia no Brasil, apesar de eu ter esse ranço, ela não é terra sem lei. Ela tem uma lei só para ela. Legal. Então, isso, querendo ou não, era uma coisa que eu pensava que era bom, né? Tipo, pô, vou comprar uma franquia, eu sei que se tudo é errado, tenho assim, Um amparo. Tem uma legislação. Uma legislação, como a gente sempre foi muito correto com tudo, assim, com a operação, com os pagamentos, com tudo que a gente tinha que ser, a gente sempre teve consciência tranquila, né? Que a nossa parte a gente estava fazendo e era mais a outra parte que não estava cumprindo muito com o combinado, assim, né? É bem legal esse relato, Lucas, assim, e aí sendo advogado do diabo, vamos falar assim, né? Geralmente, se eu quiser te vender uma franquia, eu vou me amparar em 4 pilares do franchising, né? Você ter um modelo de negócio já formatado, então você já sabe ali os números gerais, quanto você tem que ter de margem de lucro, mais ou menos, etc. Um reconhecimento de marca, né? Ou seja, uma marca já conhecida. Uma expertise, né, de quem já fez. E um senso de comunidade, porque você consegue trocar com outros franqueados, né? Pelo que você relata dos seus amigos, pela sua experiência, o que faltou desses 4 ou os 4? O que mais falhou quando você vai olhar nesses modelos, assim? Sim. Tu diz o nosso caso, da nossa experiência? E pelo que você conversa do mercado também. Sim. Cara, o que eu penso, assim, é que quando tu vai olhar uma franquia, tu tem que olhar mais o histórico mesmo de lojas, assim. Eu não compraria de novo uma franquia, por exemplo, que tem poucas lojas. Eu esperaria um pouco. Eu acho que tem muitas franquias, tem vários tipos, né, de negócio de franquia, mas mesmo quando tu escolhe um segmento, dentro dele tem várias opções. Então hoje se eu fosse... Na verdade, eu não compraria a franquia de novo, né? Mas se eu fosse falar para algum amigo meu que gostaria, eu falaria, cara, pelo menos tu conversa, sei lá, com 5, 8 franqueados diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo, tipo, a minha loja, quando a gente abriu, era a primeira fora do estado de São Paulo. Então, tipo, não tinha histórico nenhum. Foram prometidas várias coisas, nunca foram cumpridas. Então, eu não abriria uma loja de novo muito longe. Por exemplo, eu vi aqui no outro podcast falar do Camarão Express. Eles têm 40 lojas, né? E, tipo, é de Floripa, abriu Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, tipo, é tudo mais próximo, é mais fácil, né? É diferente de abrir... Pô, o cara vai abrir, talvez, sei lá no Nordeste, uma loja de uma franquia daqui de Florianópolis. Provavelmente a logística vai ser complicada. Será que essa franquia tem logística própria? Será que é produção própria? Será que o fornecedor é homologado? Será que esse fornecedor tem entrega para lá ou o franqueado que vai depois vai ter que resolver os problemas de logística, sabe? Ou será que formataram o modelo de negócio pensando numa realidade local, né? E aí você vai para o Nordeste, por exemplo, é uma realidade completamente diferente onde o modelo não vai encaixar. Exato. E isso pode ter tanto nessa parte da logística, quando eu falei, quanto de público, né? Às vezes o padrão de qualidade, o próprio preço, o custo do produto não vai se encaixar com o outro local.
né? Tem várias variáveis, assim, que realmente eu acho que tem que pesquisar bem e ver. Mas, para mim, o principal, que é acho que foi o principal erro nosso, foi a gente não conferir, não ter um histórico assim para poder entender, né? Porque se fosse, eu acho que hoje, por exemplo, como já faz uns 3 anos, qualquer pessoa que pega a internet consegue ver qual que é o histórico da franquia que a gente foi, por exemplo. Uhum. Então, pelo histórico, tu já vê que talvez não vale a pena, né? Mas a gente não tinha esse histórico, preferiu acreditar que ia surfar a onda boa, né? Como eu falei, e não foi o caso, assim. Mas hoje em dia não existe ainda um site, um órgão, algo que publique informações nesse nível. Imagino que tenho que descobrir a franqueadora que eu me interesso e eu tenho que ir até uma loja para conversar com o franqueado. É mais ou menos assim, não tem... É que também acho que tem tanta franquia. Tipo, vou dar um exemplo, a gente tá 3 meses com a marca, 4 meses com a marca nova, tipo, já recebi 2 mensagens no Instagram de aceleradora de franquia perguntando se a gente não quer franquear. Então, tipo, pô, eu sei que... Eu, na verdade, nem tenho vontade de franquear, né? Porque eu não acredito mais no modelo, de verdade. E mesmo assim, eu fico pensando, né? Que tem várias pessoas que estão no mesmo estágio... Na verdade, num estágio atrás de mim e que já vão franquear para, tipo, pensando em ganhar dinheiro. Mas eu acho que tem tanta opção que não consegue se ter assim um local para pesquisar. Tu tem que realmente conhecer, ou no meu caso eu vi no Instagram, ou às vezes tu vê uma na tua cidade, ou tu vai, sei lá, tu vai em São Paulo, tu vê uma. Então daí a partir disso, eu acho que não é nem falar com o franqueado, eu acho que geralmente quem tem interesse primeiro é falar com a franqueadora. Uhum. E daí a franqueadora vai sempre querer vender, né? Então, tipo, Ela ela vai vai te te jogar pro melhor franqueado. Exato, ela vai te mostrar os. No meu. Não sei, cada uma vai ser de um jeito, né? Mas ela pode só te mostrar os melhores números de talvez algumas lojas. E não é o correto, né? Mas, tipo, obviamente que se tu for pedir contato pra ela, ela vai te passar o contato de quem ela tem bons resultados, né? A visão que eu tenho é essa. Sim. Então, eu acho que é mais fácil, se tu tem interesse, procurar por uma franqueadora mesmo, mas depois ir por pouco de conta própria, assim. Uhum. Olhar as avaliações no Google das unidades, dos restaurantes, isso tudo conta. Muitas vezes as franqueadoras têm loja própria. Então, entender como é que aquela loja é, olha no iFood, olha no Google, ver se realmente ela tem uma administração bem feita, porque às vezes não é a franqueadora não faz nem o trabalho bem feito e Já quer quer. cobrar do franqueado, sabe? Tu Exato. acabou de acabar com a minha última pergunta, que seria no final desse episódio, que é: não pretende franquear a BMW? Cara, não tenho intenção nenhuma, assim. Não rola tu fazer depois tu escalar o teu aprendizado com outros empreendedores locais que têm interesse? Fazer diferente, fazer correto. Sim, talvez. Cara, pode ser, mas eu acho que daí no modelo de franquia não encaixa assim. Porque eu vou até falar daí falando de ramo de restaurante, né? A minha franquia, por exemplo, a franquia que eu era, cobrava 5% de royalties por mês, 2% de taxa. Só para ficar claro pro pessoal, 5% sobre o faturamento bruto. Isso, 5%. Tipo, tu vendeu Se vender 100 mil, 7 mil mil, vai... 7 mil, né? Porque 5% de royalties, 5 Tá. mil, e mais 2 mil de taxa de marketing, né? Tá, Então, royalties é o uso da marca. isso. Tá, para tu ter a marca lá da franqueadora plotada na parede, Isso, 5%. para tu operar o negócio dela, né? Tá. Tu poder usar as coisas dela, a imagem, Pra poder... tu receber... Eles te entregaram a estrutura toda montada? Não. Tem umas que fazem isso, né? Tem. Na verdade, o que na nossa, e acho que em outras que eu já vi também, geralmente tem um arquiteto, daí o franqueado ele aluga o imóvel e o arquiteto daí faz o projeto, né? A gente, como franqueado, paga pelo projeto, mesmo por mais que é um arquiteto da franquia ou algum parceiro, só que daí ele já tem o conhecimento e faz o projeto para a loja, né? Aí no nosso caso a gente entendi. fez a obra por conta, sabe? Foi só o projeto, E os outros 2 mil é fundo de marketing. fundo de marketing. Que aí a franqueadora faz toda a parte de levar os clientes para dentro da loja. Aham. Ou deveria fazer. Deveria fazer. Assim, até pensando numa empresa normal, 2% é pouco, né? Tipo, 2% eu acho, né, pelo menos, investir em marketing, nessa parte eu não julgo tanto, assim, porque eu sei que tu não vai ter um marketing tão escalável com 2% só, sabe? Mas a gente via que mesmo sendo só 2%, muitas vezes não era nem feito o básico que a gente pedia, sabe? Entendi. Então, isso também acontecia. Mas o que eu ia comentar desses 7% assim, do faturamento é que
pô, para uma empresa em geral, nem só restaurante, às vezes para tu ter, sei lá, 20% de lucro líquido no final do mês, é suado, né? É bem difícil. A gente vê quanto a empresa quebra e geralmente uma empresa quebra porque ela não tem lucro, né? Então, eu acho que quando tu vai comprar uma franquia, tu vai ter uma franquia, se tu já tem que, né, pagar por mês 7% do teu faturamento bruto, tu já tem um custo ali todo mês já te apertando a tua margem do teu lucro líquido no final. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que tem que ser visto também na hora de... Uma coisa que tem que ser vista na hora de escolher uma franquia, assim. A margem de lucro prometida, tanto no meu caso como de outros franqueados que eu já conversei, é muito além, assim, do que é apresentado. Então, no meu caso, eu gastei o dobro do investimento inicial e a minha margem de lucro final, a linha lá que eu tirava de lucro era tipo, sei lá, nem um terço do que eles falavam, no começo principalmente, né? Então a conta não fecha, né? Sim. E aí vou dar um exemplo. No meu caso, era a expectativa de retorno que eles passavam era 1 ano e meio. Cara, do jeito que tava, assim, eu já comentei, a gente teria quebrado, né? Mas era, assim, a expectativa, sei lá, de 7, 8 anos para voltar ao investimento do jeito que estava, né? Sim. Aí depois a gente começou a fazer as coisas por conta própria, de ação aqui em Florianópolis, e daí foi melhorando, assim, mas né, a gente só não quebrou por causa das nossas ações internas, digamos assim, né? Legal. E isso até já conecta com, agora falando já no final dessa fase, né? Assim, o que vocês prepararam, Lucas, para fazer essa migração? Porque a gente sabe que também tem atrito nesse meio, né? Então, assim, o cliente te conhece com o nome, né? E do nada você mudou de nome, mesmo mantendo o mesmo ponto, mas será que será que é a mesma qualidade? Será que mudou Sim. tudo? O que vocês se prepararam para conseguir fazer essa virada? Sim, uma coisa que a gente tinha bastante receio, né? Porque a gente já estava, né, um bom tempo, o pessoal já conhecia a gente ali, eu digo até eu e minha namorada, né, que somos os sócios, estamos direto lá na loja, então a gente pensava muito em como não perder o pessoal que estava já gostando de estar lá conosco e ao mesmo tempo como trazer gente nova, né? E aí a primeira coisa que a gente fez, assim, realmente foi voltar para a loja todos os dias, todos os momentos possíveis, para todo mundo que fosse lá visse que a marca mudou, mas que era nosso ainda. Então, eu fico mais no caixa ali, né? Porque naturalmente a gente passa na frente e vê outra marca, já pensa, ih, cara, deu ruim. Quebrou, né? Acho que na primeira semana teve um cara que até brincou, assim, ele falou, pô, saí lá de São José porque minha mulher tava me perturbando para comer o lanche de vocês, cheguei aqui na frente, eu vi que era outra marca, eu já falei, meu Deus, já estraguei a noite da minha mulher. Mas aí eu te vi lá no caixa, eu pensei, pô, é o mesmo cara, é o mesmo dono. Daí ele ainda brincou, tu devia botar um boneco teu aqui na frente, botar um outdoor teu aqui pro pessoal ver que é teu, né? E aí, isso foi a primeira coisa que a gente fez. E em paralelo, né, a gente não tinha Instagram, né, próprio antes. A gente criou um Instagram e hoje a gente bota muita energia ali. E o rosto de vocês. Exatamente. Boa. E o nosso rosto, praticamente, a cada 3 posts, pelo menos um é com a gente ali falando, aparecendo. Legal. Porque, além de ter do pessoal que já era nosso cliente também ver que é nosso, né? Tipo, entender que a marca é nova, mas a gente faz a gestão ainda. A gente também criar mais conexão, né? Porque é massa, assim, a gente, minha namorada, a gente foi num bar esses dias ali perto. Daí a moça do caixa falou, tu não é o cara dos vídeos patrocinados lá? Então, daí tem uns comentários legais também, o pessoal falando, vou lá só porque a energia que eles passam é boa e tal. Então, o pessoal vê que é um negócio de 2 pessoas que estão ali batalhando, estão se esforçando. Então, cria uma conexão, né? A gente consegue atrair mais gente, assim, sabe? Boa. Fala o arroba para o pessoal pesquisar. O arroba é BenVBurger mesmo. É BenV, né? De Madre Benvenuta. E Burger, arroba BenVBurger. Daí estamos lá tentando crescer a página. Boa. Boa, legal, cara. E a gente, né, eu tava olhando justamente o Instagram de vocês, vi isso, né, que você pessoaliza muito, tem lá sobre a sua história, a história da marca, e etc. Sim. Mas também você usa bastante marketing de influenciador ou utilizava, né? Sim. Queria saber como é que você define essas estratégias para adquirir clientes. Sim. A gente já usou, a gente já praticamente teve quase todos os influencers, assim, aqui de Florianópolis, né, conosco, principalmente no início, lá em 2022, que eu acho que mudou um pouco de lá para cá, né? Hoje eu acho que as pessoas já sabem que tem mais influências. Antigamente era uma coisa que o pessoal olhava e achava que era uma pessoa comum fazendo, né? Hoje todo mundo já entende, muita gente entende que a pessoa está indo lá para receber e tal, que por nós não é um problema, porque realmente
um influencer de comida, ele traz bastante resultado, assim. Ele faz um conteúdo bom, ele já tem um público que é específico de comida, de restaurante. Então, eu vejo que o investimento nessa parte de marketing de tráfego, de marketing de influencers é muito positivo, assim. Só que como a gente já fez muito disso antes, e a gente não tinha Instagram, não tinha nada, a gente nunca tinha feito tráfego, agora que a gente tem a marca própria, a gente está testando e dando um espaço maior para tráfego. Então, desde julho, a gente começou sozinho, assim, tipo, fazendo os vídeos e... Impulsionando pelo Instagram, tipo isso? Não, até fazendo pelo Meta, só que bem básico, assim. Eu mesmo fazendo sem conhecimento. E daí a gente contratou um cliente nosso, que é um cara que já ia na hamburgueria há uns 2, 3 anos, e ele sempre me incomodava, assim, para fazer o tráfego e tal. E daí a gente fez com ele, porque a gente sabia que ele gostava do produto, né? E foi legal, já trouxe alguns resultados, só que a gente sentiu falta da criação de conteúdo. Porque ele era mais focado em tráfego, e a gente não tinha quase post no Instagram, não tinha as stories no Instagram. Daí agora, faz 2 meses, a gente contratou uma agência de marketing, daí que faz tudo, né? Então eles fazem desde da criação, das fotos, dos vídeos, fazem gerenciamento da social media ali, né? O tráfego, e a gente está bem satisfeito, assim. Aí agora, nesse momento, a gente até trouxe alguns influencers que fazem por permuta, que daí são... às vezes as pessoas estão mais no início, ou enfim, querem, né, trazer o nosso conteúdo. Grava um vídeo e leva um hambúrguer. Tipo, a gente fornece a comida, né, os insumos, a pessoa, né, mostra o que ela quer. Tem bastante gente, às vezes, quando vai iniciar, também faz isso, porque, né, precisa criar conteúdo para mostrar para as pessoas. Também tem um alcance menor, né? E aí a gente está fazendo isso e fazendo o tráfego desses vídeos também. Então a gente hoje... Mas e aí a permuta é um hambúrguer mesmo? Não. Não. Ele leva o quê? Não é que ela leva, é que ela vai lá jantar. Entendi. E... Mas leva a família toda. Daí depende do caso, assim. Tem gente que leva mais gente, tem gente que leva menos. Sim. Quando é nesse caso, a gente também não fica regulando muito, né? Porque a gente sabe que a pessoa também dispôs o tempo dela para ir lá, para gravar e daí... De todos os modelos que tu já testou, agora o tráfego, influenciadores... O micro-influenciador, né? Isso, o que tu recomenda, assim, para quem tá começando? Cara, O que tu sentiu que deu mais resultado, foi mais fácil? O que eu acho que dá mais resultado ainda é o tráfego, mesmo estando a menos tempo, assim. Mas pegando alguém que faça ou uma agência mais completona? Cara, eu acho que... É que, na verdade, a agência, eu acho que ela ajuda muito ao conteúdo ficar bom e, tipo, a gente a se programar... No caso, eles programam, né? Mas a gente tem uma constância de posts, de criação. Então, eu acho que a agência ela é bem importante, só que eu acho que para quem está iniciando, às vezes vai ser um investimento mais caro, né? Entendi. Eu acho que o mais importante é realmente ter pelo menos algum tipo de conteúdo, que nem a gente fazia no começo ali, só a gente fazendo mesmo, né? Nem que seja com celular, com o microfone do celular, tipo, hoje tem aplicativos, sei lá, o CapCut ali, que o cara consegue editar e o vídeo fica decentemente bom, assim, e eu acho que o investimento do tráfego, ele retorna, é mais visível o retorno, eu acho. Tipo, a gente faz um vídeo, posta, bota a campanha para rodar e, tipo, cara, a pessoa vai na loja e fala pra gente daquele vídeo, sabe? Sim. A gente tem um cliente, né, que é Júlio, o nome dele. Quem acompanha a gente no Instagram já conhece o cara, assim, porque ele pede muito, ele gosta muito do nosso trabalho, né, dos nossos lanches. E ele tinha feito 150 pedidos. Aí a gente gravou um vídeo falando, vamos mandar um presente pro Júlio hoje, né, pelos 150 pedidos. E, tipo, o vídeo bombou muito, assim, sei lá, acho que no Instagram tem 150 mil visualizações, Caramba. TikTok tem quase 80. Então é uma coisa que eu e minha namorada a gente gravou ali, eu falando, depois a gente gravou o lanche sendo produzido. Foi entregue pela Voa? Foi entregue pela Voa. Foi entregue pela Voa. O motoboy apareceu no vídeo, inclusive. Que legal. E daí, cara, vídeo simples que a gente gastou, sei lá, pouco tempo pra Sim. fazer. Então acho que isso, pensando em retorno sobre investimento da ação, eu acho que o tráfego ainda ele pode ir mais longe por menos, né? Mas também acho que para quem tem condições, trazer uma influencer boa, assim, que hoje já cobra um pouco mais, eu acho que também dá um resultado bem legal, assim. Eu acho que não precisa... Acho que dá para as duas coisas podem andar em conjunto, sabe? Como que tu conseguia metrificar o resultado do influenciador?
Não, Que estratégias tu pedia pra... Porque não tem como, todo Não tem cliente muito que tu como. atende, tu veio por Não. onde? Não dá pra fazer isso. Porque, principalmente final de semana, que é muita correria ali, Uhum. até dá, né? Mas aí tu tem que criar um processo pra isso, né? Só Mas... cupom de desconto, né? Cupom com É. o ID dela. Não, vou dar um exemplo nada a ver, mas tem uma loja aqui em Floripa que eu já reparei que toda vez que a gente vai, o atendente do caixa pergunta de qual o bairro que eu fui lá pra comprar. Daí esse cara uma vez foi na minha loja lá na hamburgueria. Aí tu perguntou também. Perguntei. Não. Eu perguntei pra ele, cara, por que todo teu atendente faz aquilo lá, faz aquela pergunta? Ele me explicou, porque a gente quer abrir mais lojas aqui, a gente precisa entender da onde que o pessoal tá vindo comprar, pra gente botar a loja lá, sabe? Então ele falou, cara, pra mim foi simples, eu botei no meu sistema eu botei um campo a mais lá e o atendente é obrigado a perguntar. Então a gente também poderia ter, né, tipo, perguntar pro cliente de onde que ele conheceu a gente, de onde que ele veio. Uhum. Mas a gente não viu necessidade. Eu sei que de influencer é bem assim, na semana que é postado, pelo menos com a gente foi assim, né? Na semana que a gente postava, que a influencer postava lá, tipo, dava um boom de vendas, assim, aumentava bastante. Ah. E aí principalmente as influencers mais famosas aqui de Floripa, que tem um público muito engajado, tem muita gente que vai e faz questão de falar que veio por causa do vídeo. Então era mais por essas situações. Mas também era meio abstrato, né? Não era... E como saber se não são familiares do influenciador? Cara, porque geralmente daí eles vão junto com a pessoa pra gravar. Mas não... dá pra ver espontâneo, assim. A pessoa gosta. Tipo, já teve influencer que tava na loja, daí, cara, tinha uma outra pessoa jantando lá, a pessoa ficou muito feliz, foi tirar foto com ela. Tipo, o pessoal as influencers têm um público muito engajado. Me diz um influenciador ou influenciadora que tu gostou muito do trabalho, que tu sentiu que deu retorno, que o investimento é bom, que a gente vai convidar aqui pro podcast. Que vale a pena divulgar a pessoa. Vamos Sim, abrir não, é a Cami por Floripa, assim, que mais deu resultado pra gente. Cami por Floripa. Esse é o arroba dela? Aham. Acho que a gente já fez trabalho com ela, não foi? Ela tá grande agora, a gente acompanha e ficou muito feliz. Agora ela fez uma campanha com a Samsung, teve uma outra marca grande, assim, mas, cara, a gente fez com ela já. Não, então vamos chamar ela. A Cami é diferenciada, assim, e a gente começou, quando ela fez a primeira vez com a gente quando a gente estava no início, hoje ela tá bem maior, assim, e merece muito, porque tem um trabalho diferenciado. Legal. E é o que você falou, né? É um trabalho também que não é necessariamente assim, vai trazer venda amanhã e acabou, né? O cara tá passando na frente da tua loja e fala, ih, cacete, olha a loja ali que eu vi no vídeo eu vi lá no Instagram da anteontem. Cami. Sim. Tudo isso é reconhecimento de marca que vai formatando um público seu e uma comunidade sua, né? Sim, exato. Tem outra que eu acho que vale destacar também, que é a Avaliando Floripa. Foram as duas que mais trouxeram, assim, resultado pra gente. A Cami por Floripa e a Avaliando Floripa. Mas nos dois casos é isso aí. A pessoa vê, não necessariamente ela vai naquele dia ou naquela semana, mas já vai criando vai botando um bichinho lá na cabeça da pessoa que ela pode querer. Avaliando Floripa é Ana, né? Ana, eu conheci a Ana num evento, acho que foi do Farofa. Farofa do ano passado. Mas ela é gente boa também. As duas são muito gente boa, né? A Ana, acho que ela já é de Floripa mesmo, a Cami acho que veio de outra cidade, mas também as duas fazem trabalho... Avaliando Floripa e Cami por Floripa. Isso, Depois também te manda ali os arrobas, Legal. mas elas já são bem grandes, assim. Bora convidar elas, né? Bora. Vai ser bem massa. Legal. E daí... E agência de marketing, tu recomenda também? Recomendo. A gente tá no início ainda, mas a gente... Daí, na verdade, como é que foi, né? Quando a gente botou a marca nova, a gente queria uma agência. A primeira coisa que a gente pesquisou foi no Google, né? Agências para restaurantes em Florianópolis. Que a gente queria alguém específico para isso. Sim. E daí já apareceu a Gastrofood, que é a que a gente tá trabalhando junto. E a gente conversou com outras que a gente olhou no Instagram e tal, só que, ou na nossa visão, né? Ou era mais focado na produção de conteúdo, ou era mais focado no tráfego, ou era mais focado em social media. Sim. Tipo, meio que serviços separados. Entendi. E no caso da Gastrofood, que é a que a gente está fazendo agora, elas têm todos os serviços dentro do pacote que a gente contrata. Eu acho que elas só trabalham assim, inclusive. Só com um pacote completo. E fizeram o dever de casa também, né? Que você pesquisou, apareceu eles, Exatamente. né? Quem não apareceu porque também não tá sabendo fazer o tráfego certo, né, pô? O cara trabalha com marketing nem no Google aparece, né? Exato. Mas pior que eu pensei nisso também, cara. Foi a primeira... pensei... Era tipo assim, Gastrofood, o nome já tem food. Agência especializada em restaurantes e tal.
Então já pensei, pô, acho que é um caminho bom. E é legal, são só mulheres, assim. Essa aqui, né? É, aham. Eles não estavam no evento de Itajaí agora, recente? Quase certeza. Mas e aí, bom trabalho? É legal, são só mulheres, assim. E elas. O que a gente gosta muito, o que a gente gostou muito, né? É que a gente precisou passar pouquíssima coisa para elas entenderem o que a gente queria. A gente só meio que passou assim a nossa identidade visual, preencheu um formulário assim, né, de início de trabalho e elas já começaram a produzir um monte de coisa que a gente não precisou, tipo, dar pitaco em nada, assim. Bem, Aí paga o quê? Uma mensalidade? no nosso caso é. Ah. No caso delas, no caso, Tem né? pacote, planos? É um valor mensal com uma série de serviços inclusos, né? E que daí, Tá. no caso delas, elas falam que é um método de trabalho, que daí inclui todos os serviços. Só para comparar com o influenciador, também é o que? Um pacote fechado? Geralmente o influenciador cobra um valor e te dá X postagens ou X stories, é isso? Isso, tipo, no nosso caso ali, geralmente é um post, né, com a experiência toda mostrada, mais os stories no dia, assim, que a pessoa vai gravar. Tá. E é um valor, né? Aí varia, né, de influenciador para Então o influenciador. influenciador ele é um trabalho muito pontual, né? É bem pontual. E a agência é um negócio mais recorrente. Mais recorrente. Agora que eu comentei dos influenciadores por permuta também, foi a agência que trouxe pra gente. Tipo, elas têm legal. mais contatos que a gente, sabe? Eu acho que talvez se a gente fosse fazer por conta própria, não seria por permuta, a gente iria pagar alguns, né? Sim. Então, isso também entra no pacote delas, tipo, ter esse relacionamento com alguns influencers e... Entendi. E no A caso, agência de trouxe pra marketing gente. faz a conexão. Isso, exato. Até já teve, tipo... Porque daí, quando a gente posta algum vídeo de influencers, daí outros influencers vêm falar com a gente, né? Que daí eles Sim. veem que a gente está fazendo. Daí a gente fala com a agência, até tipo, para entender se o influencer é bom, se não é. E aí, na verdade, até passa para a agência combinar, assim. Porque daí eles também avaliam, ver o que vale mais a pena, o que dá para seguir, né? Legal. Fala aí, depois eu vou fazer um Não, ponto. eu só queria ressaltar que realmente isso é uma ótima dica, Lucas. Assim, às vezes o cara fica muito preso em números que são de vaidade, né? Tipo, vou só contratar esse influencer que tem tantos mil seguidores. Sim, Mas, cara, tu leva um cara que tem 5 mil, mas às vezes ele tem uma comunidade tão engajada sim. que vai dar o mesmo resultado. Porque assim, se hoje você leva um cara que tem 1 milhão, o seguidor dele sabe que você pagou por aquilo, que muitas das vezes não é talvez tão real, etc. Agora, Sim. uma pessoa que, cara, fez a permuta ali, é micro-influenciadora, ela tá trazendo muito mais verdade e às vezes pra uma comunidade engajada. Exato, Tipo, o influenciador de 1 milhão, pô, Florianópolis não tem 1 milhão de habitantes, né? Então, quem que vai garantir que o público dele tá aqui, por exemplo? Exato. Às vezes uma pessoa com, sei lá, com 10, 20, 50 mil seguidores de Floripa pode trazer um resultado melhor do que uma pessoa com muito, muito seguidor, né? Então, a gente já teve de tudo, assim, né? Desses 3 anos e meio, já teve influenciador de milhão de seguidor, já teve de 500, de 100, de 2 mil, 4 mil. Então, cara, a gente não se arrepende de nenhum, porque a gente teve que ter experiência para entender, mas depois, se a gente for contratar ou fazer alguma coisa, a gente já tem mais ou menos uma experiência para poder fazer de novo, né? Tipo, a Cami por Floripa e Avaliando Floripa foram mais de uma vez lá na loja. A gente contratou mais de uma vez, porque deu muito resultado. Daí a gente fazia um lanche novo, fazer alguma coisa nova, né? Era interessante para a gente ter, né, uma divulgação por parte delas. Então, com a experiência de testar as coisas, tu vai também entendendo, né? Hoje a gente está bem feliz com o tráfego. Tipo, uma coisa que eu encho o saco da agência é, cara, bota mais dinheiro, pode gastar mais, sabe, no tráfego. Porque daí elas falam que no início é bom testar e tal. Mas eu, tipo, estando na loja, vejo o resultado. E eu brinco com elas, pode botar mais pouco, pode ir botando. Porque eu acho que qualquer investimento, né, tanto em marketing como em qualquer um, é sempre o retorno, né? Tipo, se a gente gastar e tiver retorno, a gente pode investir mais, se o retorno continuar bom, a gente tem que continuar, né? E a gente vê isso também no próprio iFood ali, que, pô, hoje o iFood depende muito de promoção, de anúncio. Isso aí a gente gasta bastante por mês, assim, mas, sei lá, a gente estava numa reunião ontem vendo o negócio do iFood, nosso investimento é tipo, sei lá, a cada R$1 que a gente investe, volta R$19 de venda. Então, é um número bem bom, assim, para a média do iFood. Então, vamos continuar investindo, né? Com E a certeza. gente está sempre de olho, assim, até, acho que foi o último podcast, né, que teve aqui, o cara falou que os donos de restaurante têm, às vezes, muito medo de querer conhecer coisa nova ou querer ter ajuda. No meu caso e da minha namorada, a gente é o contrário, assim. Todo mundo que vem falar com a gente sobre qualquer coisa, solução, máquina de cartão, tudo a gente sempre abre a porta para entender, né? O próprio Voa foi assim também. A gente, né,
Era a entrega do iFood, depois a gente ficou um tempinho com uma cooperativa, a gente ouviu falar, daí eu lembro que uma vez vocês foram na loja, a gente conversou e a gente daí foi mais a fundo, assim. Então, a gente é bem aberto a ouvir as coisas que tem para nos ajudar, né? Uhum. Boa. Eu realmente acredito que não deva ser fácil abrir uma hamburgueria. É muito E difícil. eu ainda não tô convencido que franquia não é um bom caminho. Eu falei que ia ser polêmico esse episódio. Sim. Mas eu tô aberto a ser convencido de que é tranquilo abrir uma hamburgueria, mas eu não sei quão complexo Não é tranquilo. Não é tranquilo, Não é né? tranquilo. Quantos fornecedores envolvidos? Ah, cara. Em média, assim, por cima. Porra. Mais de 20 fácil, né? Pra Todo equipamento, uma operação pequena, né? Que nossa operação é pequena. cardápio. Não, tudo, né? Fornecedor de insumo, que é o que mais tem. Aí, nesses aí já vai ter pelo menos, sei lá, entre 5 e 10 que a gente trata semanalmente. Daí de embalagens, aí a gente tem 3 ou 4. Porque daí tem a embalagem, tem a caixa do hambúrguer, tem o papel da panelinha, tem um guardanapo descartável, tem um monte de coisa. Tem dos descartáveis, material de limpeza, tudo fornecedor. Tem essas embalagens ali dentro? Tem, aham. Então deixa eu abrir aqui. Tem, na Pode verdade falar. vai ter a caixa, aqui vai ter o papel, saco craft, Posso né? abrir? Pode. Saco craft e a caixinha de hambúrguer, né? Ou no caso aí vai ser o brownie. Mas só aí já são 2 fornecedores. A caixinha Ó, personalizada. caixa personalizada. É. do Essa caixa vai hambúrguer. no delivery também? Vai, aham. Legal. A gente vai no delivery, vai a caixinha e os lanches vão no papel alumínio, né? Ó, aqui tem o papel, ó. Esse aqui é o papel que a gente usa na panelinha do... Deixa eu mostrar aqui, né? Mas é um papel personalizado também que a gente... Aqui, que a gente usa no salão, principalmente no salão e nas batatas do delivery. Então, Tem um cada brownie coisa... aqui dentro? Tem 2, né? Um Uau. pra cada um. Esse brownie a gente faz lá, né? Ele Legal. é caseiro, é muito bom, inclusive. Aí um é com recheio de Nutella e o outro Então, aqui a gente tá galá. falando de 3 fornecedores, é isso? Ou um fornecedor faz tudo? Não, aqui é um. Aqui acho que são 2, tá? Aqui é porque daí minha namorada que compra as embalagens. Como eu sou financeiro, eu pago, né, as coisas. Mas é isso, eu acho que é o papel, esse papel aqui é tipo junto com guardanapo e com outras coisas. E é esse aqui e esse aqui são juntos, se não me engano. Tá. E aí tem mais um fornecedor que daí é tipo lâmina de bandeja. Sim. Mas então, de alguma forma foi importante a franquia na tua vida? Sim, a gente Te aprendeu deu uma base. Porque É. vocês não vieram do food, né? Isso. Não. Isso também a gente aprendeu muito, né? Isso não tem. Sim. Só que, tipo assim, não. A gente aprendeu apanhando muito, né? Também. Não. Vou Era dar um pra ser exemplo. sim, era pra ajudar. E atrapalhava. E chegou a começar a atrapalhar, entendeu? Não ajudava e depois começou a atrapalhar. Sim. E no final uma conta também, né? Esse dinheiro que eu tô investindo aqui, ele tá me retornando, seja em conhecimento, seja em rapidez, né? Seja o que for. Se não tiver, não tá fazendo sentido. Se tiver, tá fazendo sentido no Sim. final do dia, né? Mas por outro lado também, se eu não tivesse investido na franquia e tivesse deixado render, hoje eu teria mais dinheiro do que eu, tipo, teria mais dinheiro com um retorno do investimento lá do que talvez com o que eu Sim. tenho hoje, sabe? Olhando a nossa situação em específico, não valeu o investimento. Isso é Entendi. claro. A gente é que persistiu, porque a gente chegou no Pra ponto não de perder tudo. pra não perder tudo. Só que, tipo assim, teve muita gente no nosso círculo ali que caiu fora antes de, tipo, perdeu tudo e caiu fora pra não se endividar mais, sabe? Uhum. Que eu acho que é muito errado, né? Uma parte de tu comprar um negócio, investir, acreditar num sonho e tu sair, pô, muito endividado por causa que não teve assim, o melhor apoio, né? E daí também não posso falar muito pelos outros, porque a gente sempre botou toda a energia possível, assim. Sim. Tipo, quem acompanha a gente sabe que a gente ficou 2 anos sem conseguir sair da loja, assim, tipo, sem conseguir sair final de semana, sem conseguir ir em casamento de amigo, aniversário. A gente ficou 2 anos isolados, todos os dias, toda hora. E depois disso que daí foi começando a melhorar, do tipo, tem um aniversário de um amigo final de semana, daí eu ia e minha namorada ficava. Ou tipo, minha namorada tinha alguma coisa no final de semana, daí ela ia e eu ficava. Então, não é fácil abrir uma hamburgueria, assim, eu acho, né, na nossa experiência. E, cara, na nossa rua ali, desde que a gente abriu, pô, tipo, tem mais de 10 lugares que abriram e fecharam, assim. É muito comum um restaurante abrir e fechar, né? Que é muito ruim, né? Sim. Só que todos os casos são pessoas que investiram dinheiro, investiram tempo, buscando um retorno e não conseguiram, né? Vocês abriram desde D0 o salão e delivery veio depois ou foi desde D0 os dois. A gente D0 os dois? já abriu o salão e E iFood. qual que é a proporção hoje?
Varia. Geralmente é meio a meio, se fizer uma média do ano inteiro. E aí tem meses que varia, tipo. Sei lá, verão sempre vende mais salão. Vende 60, 65. Aí às vezes tem inverno que chega uma parte que vende 60% do delivery. Mas aí a gente participa do Floripa em dobro também. Quando começa o Floripa em dobro ou quando termina, né, da edição, é uma loucura no salão. Mas a média é 50%, 50% no nosso. Entendi. Boa. Boa. Isso que eu ia puxar também, né? Sobre o delivery em si, assim. O que você vê de diferença do ponto de vista de administração? Ou seja, quando você vai administrar o delivery, você vê os mesmos indicadores que o salão, você tem números diferentes, tem gestões diferentes, é uma coisa completamente apartada, ou você enxerga a BV Burger como uma coisa só? A gente enxerga como uma coisa só, assim. Eu tenho uma gestão bem redonda, tipo, de números, de acompanhamento, de fluxo de caixa. Isso eu já tinha experiência antes e funciona super bem. Quando a gente, tipo, o fluxo de caixa eu analiso semanalmente, os números em geral eu analiso mensalmente, né? Daí quando eu paro para fazer essa análise mensal, daí eu vou mais a fundo nessa diferença de salão e de delivery. Mas no dia a dia a operação é a mesma coisa pra gente. Porque é a mesma cozinha, é a mesma esteira de produção. A gente tem uma nota muito boa no iFood, assim, tipo, a gente é super restaurante, cara, sei lá, já faz uns 2 anos e meio, mais, quase 3 anos, nunca deixou de ser, e muitas avaliações boas. Daí, E a entrega 100% voa. 100% voa. Cara, só tem um outro bairro, assim, tipo Lagoa da Conceição, Bar da Que é Lagoa. muito, muito, muito afastado. Ou que tem um morro no meio, daí é meio complicado porque não compensa muito, né, pro motoboy. Entendi. Daí a gente deixa, assim. Mas, cara, Aí usa a logística do iFood. isso, já fica direto, né? Sim, Já sim. entendi. fica... Mas o resto tudo a gente usa a Voa. E são super restaurantes há quanto tempo? Cara, desde fevereiro de 2023. Então Legal. já faz 2 anos e meio, né? Legal, cara. E hoje quais canais de venda você tem no delivery? A gente só podia ter iFood, né? Antigamente, como franqueado. E daí, uma das primeiras coisas que a gente fez, que virou marca própria, foi virar... A gente também implementou o cardápio web agora, Legal. em agosto. Cara, mas a franquia ela não pode limitar tanto assim, né? É. Eu imagino que uma franquia, hoje em dia, no mínimo, tem que te dar a opção de não pagar os 2 trade marketing. Porque deixa o empreendedor fazer, né? Sim, isso eu concordo, Não, porque não é? até nisso o cara vai ver que é pouco, entende? Aí tu, Ele sei não fica lá, enchendo o saco. eu não sou muito especialista no assunto, mas tudo bem. Mas Obrigar o empreendedor a vender só pelo iFood? Pois é. Ou ele tem que te dar um benefício muito Exato. alto em taxas. Ou tu pra tem que estar compensar, faturando muito, ganhando muito dinheiro pra não se importar com isso, né? Tu tinha algum desconto lá no iFood por essa... Não. Então, Isso era uma promessa taxa também. padrão de comércio. Acho Deixa eu ver, o iFood cobra o quê? acho que é 12, 12. 27 no total, né? Quando com logística, Não, então, sim. o full 27% no total, e aí 15% disso é logística, né? Então, 12% 12 mais mais a 3,5 taxa. do cartão. Mais 3,5 do cartão. E Tem aí mais alguma a coisa. Eu franqueadora, tenho antecipação também. Daí dá quase 18. a franqueadora te obrigava a vender pelo iFood, mas o iFood era taxa normal como Isso. aplicado no mercado. Com a taxa normal e, tipo, a gente não podia mexer Aí nas fica coisas. difícil. A gente não podia, tipo, no começo, né, principalmente, a gente não podia mexer no cardápio, preço, nada. Era sempre padrão deles. Aí a gente, até que chegou um ponto que estava difícil, assim, daí a gente contratou uma consultoria por conta própria pro iFood, que é a Anyway. Não sei se vocês conhecem o pessoal. sim. Miguel já veio nesse, Já gravou, nesse podcast aqui já também. A gente adora ali, tipo, pô, cara, sem brincadeira, foi bem a época que a gente mudou a logística do iFood pro Voa, foi a mesma época que a gente começou com a Anyway. Sim, E, tipo, mais que dobrou o faturamento do iFood pra gente. legal. Só no iFood, né? legal. E era uma coisa, vou dar um exemplo, né, de como a franquia às vezes atrapalhava. Porque se a gente Então. ficasse como era antes... Então, se for... E aí a pergunta, né? O salão, ele tem um espaço físico limitado. Sim, Provavelmente tu deve estar topando ali já o teu espaço físico, né? sim, a gente até tem uma área externa ali Chega que... uma hora, eu dia de passo lá, chuva. tá... Não, a Tá gente socado. até, principalmente no final de semana, a gente já tá, graças a Deus, num ponto de faltar lugar e, tipo, às vezes o cliente não fica porque não tem lugar, né? Então eu imagino eu aqui, agora me corrija se eu estiver errado, mas tem 3 opções. Mais delivery, focar mais no delivery, abrir lojas tuas na região ou franquear, né? Bem ver. A terceira não Não rola. é opção. A terceira não tá dentro. Tentando convencer. Boa, boa. Não, mas Cara, pô, agora que eu tô lembrando também. Então isso foi mês retrasado, foi em... acho que foi em agosto ou setembro ali. Aí tem um cliente nosso também, cara, que ele vai lá na loja, pô, acho que desde que abriu, assim, deve uns 3 anos, aquele cliente nosso, daí ele chegou lá e foi de novo, daí ele falou comigo assim, pô,
pô, queria falar contigo, cara. Pode... Eu tava no caixa, né? Daí ele falou, dá pra trocar uma ideia? Daí eu deixei a outra menina do caixa e fui falar com ele. Daí tava ele e a namorada. Daí ele falou, cara, a gente já tá... A gente gosta muito daqui, já vem muito tempo. A gente tá querendo abrir uma hamburgueria no Campeche. E a gente não quer saber se tu não quer abrir outro Benvi lá, ou que a gente abra e daí a gente combina alguma coisa e tal. Daí a primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, eu não concordo muito com o modelo de franquia, não abriria, tipo, outra franquia assim, sabe? Mas pior que tem gente que gosta bastante do nosso trabalho, né? Igual ele vai ter vários. Tem gente que gosta do nosso trabalho, talvez seria interesse, mas a gente não desacredita todo o modelo, Mas assim. e aí, como escala? Se não for franquia, beleza, então ou tu vai ter que abrir lojas tuas, ou dark kitchens, ou tu enxerga no delivery talvez a saída. Cara, que eu acho que em geral... Porque o espaço físico é limitado. Sim. Mas eu acho que em geral restaurante não é um negócio tão escalável, né? Se tu for pensar assim, é diferente de um software, por exemplo, pô, qualquer coisa que tu for fazer, tu tem que botar bastante energia em cima, né? Não é um negócio Sim. que tu cria uma vez. Se tu vai criar mais uma loja, tu tem que ter mais funcionário, tem que ter mais um aluguel. Se tu vai aumentar o teu espaço, tem investimento para fazer. Então, a gente já entrou no negócio sabendo assim, que a gente não vai dominar o mundo dos hambúrgueres. A gente quer ter o nosso faturamento bom, a gente quer, né, ganhar o nosso dinheiro. Mas vou dar um exemplo. Hoje, nossa realidade, a parte de fora não é coberta, a gente pensa em cobrir, seria um primeiro passo, né? A gente não abre almoço, é uma outra alternativa. A gente tem concorrentes na rua que abrem, tipo, de segunda a segunda, meio-dia, meia-noite. A gente hoje abre de terça a domingo, só à noite. Então, pensando assim, em aumentar, por exemplo, o faturamento, a gente iria mais para esses caminhos, assim. Não necessariamente focar em mais delivery e tal, porque a gente acredita que a gente foca tanto no salão quanto no delivery para aumentar as vendas. Que a gente ainda não chegou num limite, assim, de tipo, a loja está cheia todos os dias, né? A gente está sempre buscando isso. Mas pensando em escala, daí seria mais, talvez, abrir alguma outra, mas também é uma coisa que nesse momento a gente não pensa. A gente foca mais. Ainda mais que a marca tá um pouco nova ainda, né? Então, tornar ela um pouco mais conhecida, assim, e ter mais gente conosco ali. E por que não abre em segunda? Cara, mais por questão de uma paz nossa, assim. Porque Descanso. mais nossa do que... É que a gente, cara, a gente já teve muitos problemas, assim, No início a gente tinha uma equipe reduzida principalmente por causa de custo. A gente mal conseguia ter lucro, tinha mesmo que estava prejuízo. Então, mais gente trabalhando era um custo pra gente, sendo que a gente não estava conseguindo trazer venda. Isso foi melhorando. Hoje, depois de bastante tempo, a gente tem uma equipe já que está há um tempo conosco. A gente pagava menos no início, a gente sempre quis melhorar, a gente chegou num ponto que está melhor realmente, com um ambiente bom, com benefícios melhores, com várias coisas que tem uma equipe maior. Só que quando a gente definiu a grade de horário, assim, para abrir, era esse esquema que a gente estava todo dia, eu e minha namorada, mas às vezes, tipo, 3 funcionários. Tinha às vezes que não ia um, ficava eu e minha namorada mais 2, então era bem puxado, né? E meio que se baseou nisso, e daí hoje ainda, querendo ou não, é o único dia da semana que a gente consegue desligar um pouco, assim, da hamburgueria, né? Porque senão a gente é bem envolvido, de terça a domingo, geralmente a gente tá lá, mas senão, tipo, às vezes dá algum problema no iFood, daí a gente tá resolvendo, ou dá algum problema ali, ou o fornecedor não entregou o balde de óleo, não sei o quê, daí vai atrás. Então é bem desgastante, assim, né? Então, por Mas enquanto... já te falaram que tem que ficar aberto de segunda a segunda, né? Já escutou isso? Já. Tá. Querendo ou não, a gente tá perdendo dinheiro, né? Sim. Tu acredita que o cliente, tu pode perder cliente? Cliente numa segunda-feira pode ser forçado a experimentar o concorrente e não voltar mais? Mas como assim? Acho que eu não entendi. Porque segunda tá fechado, né? Acho que sim. Tipo, Aí o cara queria ele comer meu quer lanche. comer na segunda. Isso Sim. Não, com acontece certeza. comigo de vez em quando. Não. Em outros lugares aqui que não abre também Sim, segunda. até comigo, porque eu folgo segunda, daí o lugar tá fechado. Mas hoje eu entendo, cara. Mas, tipo, em Blumenau, por exemplo, é domingo, cara, o dia que o pessoal não abre as coisas. Entendi. À noite, assim. Daí eu já lembro de querer jantar domingo à noite e não abria. Mas lá é cultural ser domingo, né? Em Floripa A é gente mais... já foi em algumas imersões que o palestrante fala, olha, o teu aluguel não te dá folga. Sim. Não, realmente. O nosso caso ali teria que daí ser feito uma escala, né? E daí fazer o pessoal rodar, assim, para trabalhar de segunda a segunda, mas talvez seja um próximo passo, mas nesse momento ainda não. Até porque agora também
É bem corrido pra gente agora, final do ano, então a gente vai fazer o feijão com arroz que tá dando certo. Boa. E Sim. vai entregar um Natal, um Réveillon, assim, o início de janeiro ali bem redondo, né? Boa. E isso até era um ponto que eu também ia puxar, que assim, vocês têm uma operação enxuta hoje, né? Você aumentou, vocês começaram mais enxutos ainda, né? Sim. Mas assim, também vocês têm um grau de excelência, como você tá falando, né? Você tem consumidor ali fiel há 3 anos. Sim. Isso é muito difícil quando você tá olhando no food, que o cara é bombardeado por anúncio, por iFood, em tudo que é outro lugar, ele escolhe comer na sua hamburgueria. Então, assim, é algo bem relevante. Nesse caso, assim, como é que vocês mantêm essa questão de excelência operacional e ser tão enxuto dessa forma? Sim. Cara, eu acho que o nosso caso é a gente estar muito próximo da operação. Pensando em modelo de vida não é ideal, porque a gente é muito consumido, mas pensando em negócio que a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, faz muita diferença. Eu fico mais no caixa e a minha namorada fica mais na cozinha mesmo, de olho, principalmente quando tem muito movimento também organizando, assim, é o fluxo. E a gente estar muito perto, tipo na loja, o pedido passa por ela na cozinha, depois passa por mim ainda no caixa, que dou uma revisada e vai para o cliente. Então, tipo, a probabilidade de dar tudo certo para a experiência para o cliente ser boa, tendo nós dois na operação, é muito grande, assim. Às vezes, tipo, agora a gente consegue sair um pouco mais. Sei lá, em outubro a gente saiu para casamento, para aniversário. A gente brinca, sempre que a gente sai dá algum problema. Tipo, ou falta uma maionese no pacote, ou a batata, tipo, foi um pouco fria, porque a gente às vezes espera um pouco para fechar o pacote, para poder botar e não abafar. São coisas, detalhes que às vezes o pessoal tá na operação no dia a dia, na correria, não se atenta, sabe? Mas no nosso caso, eu acho que é mais o olho do dono ali, sim. E a gente, ontem até saiu um vídeo no Instagram que é tipo um meme assim, né? Que é dos clientes que eles acham que a gente não lembra deles. Aí tem tipo uns 6 clientes lá que a gente botou no vídeo, deve ter mais uns 15, que a gente sabe muito bem. Tipo, a gente sabe que a Beatriz, ela sempre manda a observação da batata vir bem crocante. Ou, tipo, a gente sabe que o Steven sempre bota a observação de ketchup e mostarda. Então, são clientes que a gente já nem imaginam, né? Mas a gente já meio Lembra. que... lembra. Clientes com... Agora, o Júlio que eu comentei já tá com 185 pedidos. Aí tem clientes com 150, 120... Caramba. Em 3 anos e pouco. Você tá falando de 3 anos, você tá falando de... Cara, esse cara pediu ali 25%, 20% dos dias, ele pediu o seu hambúrguer. É pior que cara. Isso, agora são... deve dar uns 38 meses, né? Tipo, o Júlio tem 185. É bastante, né? Vezes por mês. Tu sabe quanto ele pesa? Não, Cara, ele é bem magro. Ele é muito magro, é engraçado que muita gente me pergunta tem isso. como dar ele podcast? Não, pior que eu já... Tipo, hoje eu já sigo ele no Instagram e tal, né? Porque a gente Virou já se amigo. conheceu. Ele já foi na loja também comer, né? Além desses pedidos. Mas o bicho é magro, cara. E todo mundo sempre pergunta isso, cara. E ele realmente... Ele é um cara gente boa pra caramba, assim. E gosta muito. Daí é massa, porque ele sempre posta, ele sempre faz uma força. Tipo, já foi vizinho dele lá, daí chega lá falando que foi por causa dele. Então, dá muito trabalho, é difícil ter uma hamburgueria, um restaurante, mas também é legal essa parte, assim. Porque a gente vê que a gente proporciona momentos legais pras pessoas e vale a pena, assim, né? Então tem a parte boa também. Boa. Tem mais polêmica aí? Eu tenho aqui. Pode Não, puxar. fala. Pode puxar a polêmica. Tá, em dias de chuva falta entregador. Fala. Como funciona isso dentro de ti? Cara, isso aí me Pode consome, falar a verdade, assim. cara. Se tu dá porrada na parede. Cara... O que tu faz? Ou quais estratégias tu... Sim. A primeira coisa que eu faço, de verdade, é aumentar bastante tempo no iFood. Tipo, é a primeira coisa que eu faço. Hoje a gente... Nas minhas palestras eu falo assim, ó, aceita que dói menos. É que eu vejo que a gente só poderia resolver isso, assim, de dias de muita chuva, se eu tivesse um motoboy contratado. Só que se eu pegar o número de dias no ano que dá muita chuva para dar problema desse tipo, não compensa eu ter um motoboy contratado. E ainda tem um ponto, ele ia faltar nesse dia. Tem mais esse risco. Ou ele podia se acidentar e eu depois, né, ter algum Todo mundo problema. que tem fixo fala com a gente, assim, é impressionante como moto quebra no dia de chuva, né? Tem uma correlação absurda. Então, tem mais isso, ó, não tinha nem me Mas, ligado. ó, pode falar tudo que tu pensa, porque eu vou fazer um recorte disso daí e vou botar lá no nosso Instagram. Mas então, que a parte fala- que eu eu falo, quero- fale bem ou fale mal? eu quero Não, seja vou ser verdadeiro, sincero. O Voa nos ajuda muito, assim, tipo, comentei, né, no começo a gente tinha operação só com iFood, e era muito ruim pra gente, porque era sempre raio reduzido, tipo, principalmente verão, que é mais movimento. Só para explicar para quem tá Sim. vendo, porque quando tu usa o full service do iFood, é o iFood que faz a gestão do raio da tua loja. Isso. Então, se faltarem entregadores do iFood, possivelmente ele fecha o raio de vendas da tua loja. E a gente não vende.
Boa. Isso é que acontece, né? Então era... Quando dava um dia de chuva, por exemplo, que é o dia que o motoboy do Voa também não acha, no iFood minha loja fechava ou ficava, tipo assim, entrega até 250 metros, que é nada, né? Então, com o Voa eu me irrito, né? Às vezes eu tenho que escutar dos clientes, mas é uma alternativa que eu sei que vai conseguir motoboy em algum momento. Tipo assim, sem brincadeira, já teve dias, sei lá, de cair mundo, de não conseguir mais... De carro não conseguir chegar na minha hamburgueria, mas eu botava, sei lá, pagava bastante lá de bônus e vinha motoboy do Voa, sabe? Então, querendo ou não, eu nunca teve nenhum dia que eu não consegui, tipo, fiquei na mão, assim, não vou conseguir entregar esse pacote. Às vezes atrasou, às vezes demorou, mas ele vai. Mas realmente, quando chove muito, assim, cara, a gente já aumenta bastante o tempo de entrega, porque independente de qualquer coisa, o cliente sempre tende a reclamar, né? Por mais que se for 14 minutos de entrega ou se for 50, se eu te botar com 50 minutos de entrega, ele vai entender, né? Ele só pode também reclamar depois disso, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. E aí eu tento sempre botar mais pacotes junto, assim, pra ficar mais vantajoso pro motoboy, né? Então eu faço isso. O que acontece muitas vezes é, tipo, principalmente batata frita chega mais fria, né? Daí, sei lá, semana passada teve um dia de chuva muito forte, que foi sexta-feira. A nossa nota é muito boa no iFood, mas tem, tipo, 3 avaliações reclamando da batata gelada. Então, é isso que acontece, assim, a prática, né? Mas também, tipo, não tinha motoboy do iFood, por exemplo, não tinha disponível. Ou eu fechava a loja, né, e não vendia, ou eu deixava aberto com um tempo maior e, às vezes, infelizmente, principalmente batata. O lanche a gente manda no papel alumínio e ele chega bem, assim. Pode demorar, às vezes, 1 hora, a gente não tem reclamação. Mas batata é mais sensível, né? Qual que é a tua nota no iFood hoje? 4.9. 4.9. Uhum. E tu entrega 100% boa já há quanto tempo? Acho que é desde abril de 2023. Nossa, tem 2 anos e meio. Boa. Foi isso. Abril ou maio, tá? Mas acho que foi. Acho que abril eu comecei, fiz cooperativo, em maio daí eu já conheci o Voa e mudei pra Voa. 2 anos e meio. Sim. Não, e direto, né? Legal. Vocês devem ver. Não, mas aí agora só vou reforçar, eu deixei tu falar para fazer o recorte agora. Sim. Eu vou reforçar as estratégias. Tu falou de aplicação de bônus. Sim. E por que eu falo aceita que dói menos? Parece que eu tô tirando onda, mas não é. É porque ou tu tens 2 opções quando chove. Ou tu bate a cabeça na parede, se mata. Sim. Ou tu aceita e busca uma solução. É uma alternativa, né? Agora, de novo, iFood não vai te entregar motoboy. A Voa tá com dificuldade. Se tu tivesse CLT, possivelmente ele não iria. No mínimo, esse cara vai pilotar mais devagar. Assim, no ele mínimo, vai pilotar, mas problemas... mas vamos considerar que ele, mesmo que ele vá, só que tipo assim, os outros 6 dias da semana que não choveu, às vezes tu vai pagar muito mais pro serviço do cara, sendo que o Voa poderia te... E o Voa, às vezes, no meu caso, o Voa é mais barato, mas é muito mais otimizado, né? Porque eu não preciso ficar esperando o cara voltar pra minha loja. Perfeito. Sim. Tipo, eu boto a entrega, às vezes 2 entregas, ele vai, e aí tem outro pedido que vai ficar pronto, já vem outro motoboy. Se eu tiver que esperar aquele motoboy fazer 2 entregas e voltar, o tempo de entrega do pedido novo já vai ser muito maior e vai ser uma experiência pior pro cliente, né? Exatamente. Então é isso que eu tento, assim, focar, sabe? Poxa, pensa comigo, não tem como controlar a chuva, certo? Sim. Então a gente tem que partir dela e buscar uma solução. Sim. Ou fecha a loja, ou a gente busca uma solução. Fechar a loja ninguém quer também, né? Ninguém quer fechar a loja, né? Então, justamente para não ter sua loja fechada, né? Não faturar, né? Existe a Voa aí como um escape. Agora, o profissional tem medo de pilotar na chuva. Isso é super compreensível. A gente não sabe o que tem embaixo daquela poça d'água. Pode ter um baita buraco ali e o cara sofreu um baita de um acidente. Sim. Quantos celulares vão pro saco porque a capinha vazou, a água entrou e pifou? Sim. Né? Aquela chuva pegando no visor da moto. Cara, eu já pilotei debaixo de chuva. Sim. E é punk. Os caras são guerreiros, não... Então, tem muita gente que tem medo porque já se acidentou, ou enfim, outro motivo, tem medo de pilotar e não sai. Sim. Então, o número de profissionais na chuva é muito reduzido naturalmente. Agora, tu comentou da aplicação de bônus, é uma estratégia que chama a atenção do cara. Dentre várias chamadas que estão ali à disposição dele, ele vai olhar para aquela que está remunerando melhor. Sim, é o dia que ele pode escolher também, Pronto. né? E aí, para que tu não aplique bônus, tu podes agrupar elas, que tu falou também, Sim. que é uma estratégia que vocês fazem. Né? Eu não vou agrupar porque não tem benefício nenhum. Mas o recurso é limitado.
Uhum. Se você não agrupa, você tá dando tiro no seu próprio pé. Sim, e tem benefício ainda, né? Que tem um desconto. Então, na verdade, não tem mais. Não? Ah, tá. Descobri agora. Então eu vou parar de agrupar. Tô Não brincando, faça tô brincando. isso. Na verdade, a gente fomenta que não agrupe. Agora a gente tá. É até interessante esse ponto, porque a gente está entrando numa nova era, que é a era da alta performance da entrega turbo. Não sei se você tem acompanhado o iFood, mas a lista do entrega grátis caiu. Em algumas regiões, acho que não todas. Então tinha lá uma lista dos estabelecimentos que davam frete grátis. Agora não tem mais. Agora entrou a lista Turbo e a Hits. É isso, né? Cada vez mais o iFood ele tá privilegiando quanto mais rápido, melhor. E agora o cliente cada vez mais ele tem que filtrar mais para achar aqueles estabelecimentos de entrega grátis, né? Antigamente ficava muito na cara ali. Pô, que Ó, bom isso. Exato. Mas por quê? Porque as novas gerações, né, ansiedade, burnout, querem tudo para ontem, não Sim. tem paciência, não tem tempo. Se tu prometeu 20 e entregou em 21, ele já cancela, já. Ah, já nota 1. Então o turbo do iFood é o seguinte, tu paga R$3,99, salvo engano, é isso, não? Depende da região, mas na Enfim, média tu 3,99. paga, valor. tu paga essa Não, funcionalidade e a entrega tem que chegar em 20 minutos. Se chegar em 21, tu recebe 5 de volta. Do iFood. Por isso que a entrega turbo hoje é a logística do iFood. Entendi. Porque é o iFood que tipo, ele controla. que está controlando, ele te remunera. Agora, Ele certo vê quais são os restaurantes que imagino entregam que em nisso. algum momento ele vai repassar essa responsabilidade para o restaurante e vai abrir para entrega própria do restaurante, né? Sim. Enfim, então a gente não está mais fomentando o agrupamento. Mas em dias de chuva é uma ferramenta que tem que ser considerada. Né? Porque o recurso é limitado e não só se tu ficar chamando um entregador para cada entrega no dia de chuva, tu vai prejudicar o colega do lado, como tu vai se auto-prejudicar. Sim. Porque como tu falou, ele vai sair com a entrega A e vai levar muito tempo para voltar e pegar a entrega B. Do teu próprio restaurante. Sim, ainda mais que é um dia que ele realmente demora mais, né? Porque tá chovendo, né? Né? Então é isso, mas enfim. Mas a visão que eu tenho é que a minha região é boa de motoboy, né? Eu não sei como é que são as outras, porque a minha região tem muito restaurante, então talvez eu tenha esse benefício. Porque, cara, é bem difícil ter um dia assim que é tão caótico assim, a ponto de dar... Geralmente é bom, assim. No geral, né, qualquer modelo de food service vai sofrer no dia de chuva também porque não é só o profissional que falta, né? Mas também é a demanda que explode. Isso, Né? exatamente. Então é onde Desequilibra. desequilibra tudo, muito, de forma muito grave, né? E é o que o Ricardo falou, assim, tudo está na questão da promessa, né? Então a gente sempre recomenda, né? São 3 variáveis que a gente consegue mexer no iFood que não mexem em nada com o ranqueamento da loja, né? Que é o frete, o tempo de entrega e o raio de entrega. Né? Então isso que você faz é muito acertado, que é, cara, aumentar o tempo, porque o cliente só consegue cancelar no momento que vira a chave do tempo que você prometeu. Sim. E se o cara chegou lá e topou pagar, cara, X de frete por um hambúrguer que vai chegar em 70 minutos, tá tudo bem. Ele topou por isso. A expectativa foi criada para 70 minutos, né? Exatamente, exatamente. O que a gente, né, sempre tenta educar ao máximo o mercado é, não adianta no dia de chuva, você tá jogando um frete grátis, Sim. você tá jogando um tempo de entrega de 15 minutos e vendendo em 15 km. Sim. Porque isso aí você vai dar um tiro no seu pé, tanto pela sua cozinha, pelo seu modelo logístico, seja ele qual for, inclusive de fixos, né? Porque no final do dia vai descasar demanda e oferta de profissionais versus, né, o Sim. que você tem de pedido. E ainda hoje a gente vê muito dono de restaurante setando essas informações e deixando lá de forma estática, achando que tá abafando e tá tudo certo. Cara, isso aí eu acho que é uma coisa básica, assim, para qualquer restaurante que trabalha delivery, tu ter, até às vezes não pode fazer na mão, né? Mas uma tabelinha, assim, de, tipo, meu tempo de entrega em dias de movimento tranquilo. No meu caso é 14 minutos, a gente bota. Tipo, começo de noite, terça, quarta e quinta a noite inteira, sexta, sábado, domingo, começo de noite. 14 minutos. Conforme tem chuva, independente do dia, a gente aumenta. Se é um dia de muita chuva, eu aumento muito. E aí, também dependendo do movimento da noite, sexta, sábado, principalmente, que tem muito mais movimento, daí também. No meio da noite, às vezes eu vou lá e aumento o tempo. Pelo menos que seja pelo menos 10 minutos a mais, que eu tenho 10 minutos para a cozinha, às vezes, se organizar e fazer dessa forma, né? E de quanto em quanto tempo tu faz essa revisão, tu passa esse checklist? No Cara, dia? Durante a terça, quarta e quinta é mais fixo mesmo, porque é bem mais controlado, assim, o movimento, né? E no final de semana, sexta e sábado, geralmente de hora em hora, assim. Porque tem dias que o pico começa às 7 da noite, tem dias que começa às 8, tem dias que começa às 9, varia. Então, dependendo se até 8 da noite tá tranquilo, mantenho 14 minutos lá no meu tempo mínimo, né? E às vezes, sei lá, 8h30, a loja tá muito cheia, assim, daí eu boto, sei lá, 24 minutos, de 24 a 34. Eu ia falar, às vezes a variável não tá nem do lado de fora, tá do lado de dentro, né? Sim. Não importa se tá chovendo ou não.
teu salão tá abarrotado, Exatamente. afeta o delivery. E essa prática ela é tão correta que o iFood, essa tabelinha que você falou, nessa pré-tabela, o iFood já tem a funcionalidade de pré-configuração, Sim. que você já pode só selecionar lá, dia de chuva, dia de aumentar a venda, dia Tem de... mesmo. E assim você vai fazendo. Como eu já fazia antes da forma manual, eu nem uso essa ferramenta, mas realmente é até mais fácil. Porque daí tu já bota lá de... Só, realmente, cara, o meu é mais... Como eu tô na loja sempre, eu vejo, né? Tipo, ou se é um dia que já tá chovendo muito no começo da noite, eu já aumento o tempo no começo da noite pra não... Boa. Eu ia falar não me incomodar, mas não é não me incomodar, né? Tipo, dar uma experiência que o cliente merece, né? Perfeito. E tu, nesse checklist, tu também manipula a taxa de entrega? Cara, muito pouco, assim. Tu Hoje dá a gente... frete grátis? A gente participa bastante de promoção, a gente tem um retorno bem bom, então a gente também participa bastante, assim, investe bastante, e daí a promoção de frete grátis ali é até R$ 7,99, né? E daí eu deixo até acho que 3 quilômetros, deixo R$ 7,99 a entrega para tentar, para quem mora mais perto de mim, aparecer mais as promoções. E aí esses eu geralmente não mexo assim, cara, acho que nem dia de chuva eu mexo. Esses eu deixo ali, porque daí... Só para entender, quem tá dentro do raio de 3 quilômetros pagaria R$ 7,99, mas vai tá uma promoção lá que não paga nada de frete. É que tem uma promoção que é tipo assim, frete grátis até R$ 7,99. Entendi. Daí tem eles, né, fazem lá... O iFood faz a classificação, provavelmente, e aí para alguns tipos de público, se a entrega deles é R$ 7,99, já aparece como entrega grátis. Então... E aí tu sabe se tu aparece no filtro da entrega grátis? Deve aparecer deve na aparecer. lista, deve aparecer. Né? Provavelmente aparece. Porque essa dá muito pedido, assim. Dá muito resultado. É que essas promoções e também anúncio tem funcionado bastante pra gente. Pra gente funciona bem também porque o nosso ticket é um pouco mais alto, assim. Nosso ticket médio é mais alto do que a média das hamburguerias. Então, querendo ou não, um cupom às vezes de R$ 7,99 pra gente compensa muito. É diferente de um cupom de R$ 7,99 para um restaurante marmita que às vezes vende, sei lá, 25, 30 reais o ticket médio. Sim. Né? Então, pra gente compensa muito, assim. Tem que fazer conta, né? No final do Exato. dia, não tem como, né? Tem que ter esse controle financeiro na vírgula. Não, a gente olha muito a margem também, assim, né? Final do mês, aí que nem eu comentei antes, a gente daí destrincha salão, delivery, até pra ver. Mas a gente já tinha testado anúncio no início dos anúncios e foi bem catastrófico, assim, pra gente. E a gente ficou com um preconceito grande. Daí promoções, quando a gente começou, já começou a dar certo. E anúncios a gente voltou faz uns 2, 3 meses, porque daí a gente falou com o pessoal da Eno e daí eles falaram que outros clientes estavam dando certo. E pra gente tá dando super certo também agora. Então, não dá pra também tu acreditar que uma coisa que não deu certo antes, né, vai dar errado pra sempre. As coisas evoluem, né? Tem essa E parte. aí, Marcos? O papo tá bom. Eu já tenho aqui minhas considerações sobre franquia, acho que... Mas... uma visão muito pessoal, né, minha, assim, do que eu tive, mas... Mas é importante e também, assim... Eu tava doido pra comprar uma franquia da BMG. Pô, acho que não vai rolar. Não, mas é importante também, todo mundo... a gente é muito drivado em franquia, né, no Brasil. Mas, cara, você pegar Outback, é crescimento com loja própria, sem franquia. Sim. Você tem modelos de sócio-operador, que também consegue, né, ter uma expansão legal. Então, assim, existem outros cenários sem ser franquia e não existe só franquia boa, como também não existe só franquia ruim, obviamente, né? Mas Exato. tem que tomar esse cuidado e tem que fazer conta, né? No final do dia, se não fizer conta, é onde independente vai se ferrar. Uma coisa que agora tu falou que eu fazer conta é assim, tipo, o investimento em franquia, ele é alto, né? Tu tem que sempre ter pagar no início e tal. E às vezes eu acho que até um pouco a gente, mas acho que as pessoas quando compram uma franquia, pensando assim, não quero diminuir minha chance de errar. Então eu vou pegar com alguém que já tem conhecimento e vou fazer. Só que às vezes a gente investe muito numa franquia e tipo, pô, tem, sei lá, consultores, especialistas. O cara, por exemplo, quer abrir um restaurante. Cara, ele pode contratar um chefe para fazer o cardápio, por exemplo. Ele pode contratar um arquiteto para fazer a loja e pode ir se cercando de bons profissionais. Muitas vezes ele vai gastar menos do que numa franquia e ele, tudo bem, ele pode ter menos chance de errar, mas querendo ou não, no fim das contas, pode dar errado os dois, sabe? Então, acho que às vezes vale pensar nisso. Vamos brainstormar aqui. Para eu conseguir colocar uma hamburgueria de pé, beleza, eu preciso da sala, do ponto. Mas tu vê a importância de alguém que faça um estudo de geográfico, assim, Não, principalmente... Vai pelo feeling mesmo. Cara, vou dar um exemplo. Tipo, quando a gente foi abrir a franquia, tinha um estudo lá e tal, só que eu já tinha certeza absoluta que quer dizer, eu achava, né? Tipo, pensava, se eu fosse abrir uma hamburgueria, eu ia abrir na Madre Benvenuta. E daí o estudo deu isso, tipo, Madre Benvenuta em primeiro e outros bairros depois. Mas também eu acho que cara, vou dar um exemplo de outros franqueados, assim, né, que eu conheço. Pô, o cara
saiu da cidade dele para ir para outra cidade que ele não conhecia nada para abrir a franquia. Vendeu tudo onde ele morava, botou o dinheiro na franquia e foi abrir em outra cidade. E deu errado. Nossa. Aí, tipo, cara, pensa. E aí também é complicado, porque tu vai abrir um negócio na cidade que tu não conhece, né? Eu acho que é um risco maior, assim. Eu sendo de Florianópolis abrindo aqui, eu já tinha uma visão melhor de como é que eram as coisas aqui. Eu tenho vários amigos aqui que, querendo ou não, no começo é bom, porque o pessoal divulga, o pessoal ajuda. Então, eu acho que tem várias variáveis, né? Que Sim. se tu for pensar... Mas para abrir uma hamburgueria, o local, né? A sala e procura um consultor para... Vamos pensar o cara que não quer tem nenhuma ajuda. Ele quer abrir sozinho. Tá. O cara tem que ter... Primeiro tem que definir se vai ter salão e delivery, né? Ou só delivery, mas... Tu recomenda começar por um ou por outro, assim? Com os dois, eu acho. Acho que os dois. Não seria mais fácil começar só no delivery? Cara, acho que mais fácil pode ser, mas eu acho que se complementam e a margem de salão é maior, né? Entendi. Pelo tipo de produto que a gente trabalha, assim, a gente não consegue cobrar no delivery, por exemplo, a gente cuida um pouco para não cobrar tão mais caro que no salão, não consigo repassar todas as taxas, porque já não é o preço já não é assim tão barato. Por mais que eu sei que a qualidade compense, né? Mas até convencer um cliente novo que compensa, às vezes o cara vai ter a barreira do preço. Então, eu recomendaria os dois. Tipo, eu acho que delivery tu talvez possa ter uma estrutura menor, né? Então tu vai ter um custo menor, mas Entendi. também é um mar vermelho, né? Sim. Então tem um risco. Mas, cara, basicamente tu tem que ter a cozinha, né? Os equipamentos. Então, chapa, fritadeira, mesa de montagem, essas coisas. Aí, tipo, por exemplo, embalagem. Pra gente é primordial ter uma embalagem com a marca, com tudo certinho, né? Talvez quem tá começando não vai se importar. Mas a gente vê valor nisso, assim, né? Mas é isso. Daí, cara, geralmente funcionário também, né? Se não é uma coisa que tu abre assim, sei lá, sozinho, né, na tua casa. Vai ter que definir a marca, fazer um branding. Definir a marca, fazer... Daí, no nosso caso, o nome a gente chegou sozinho, depois de muita... É difícil escolher o nome, principalmente porque as ideias que tu tem, às vezes tu vai olhar, já tem uma marca registrada, né? Sim. Então, a gente não queria botar algum nome que já tivesse marca registrada. Sim. Aí registraram essa. Sim. Aí demora, né, um tempo. Sim. Mas já está em processo lá e tal. A gente já começou a operação com a marca, tipo, já pedindo, né? Sim. Não, aí já garante, né? Agora a gente tem que só seguir o passo a passo, ficar acompanhando, né? Sim. Mas questão de nome é sempre quem é o primeiro que... Abrir um Instagram, gerar uns conteúdos. Instagram Pô, tipo assim, até no último podcast de vocês ali, questão de controle financeiro, né, e tal, mas... Pô, eu acho que a venda, primeiro tu tem que se preocupar em vender, assim. Porque... Não, isso foi falado no bate-papo de vocês, mas às vezes o cara não adianta se preocupar muito com muita coisa, tipo, até às vezes com a própria embalagem ou com fazer um financeiro mais bem feito do mundo e tal. Cara, tem que trazer dinheiro primeiro, né? Sim. E aí eu acho bem importante a questão de reinvestir uma parte disso em marketing, né? Que é o que a gente faz. E botar a cara pra gente faz uma diferença gigantesca, independente do tamanho do negócio. Pô, eu nunca tive contato com câmera, assim, né? A primeira vez foi na hamburgueria e não é uma coisa tão natural pra mim, mas, cara, eu vou lá, tem gente que elogia, tem gente que não deve gostar, mas no final o importante é que mais pessoas queiram comer nosso hambúrguer, né? Então eu acho que botar a cara faz uma diferença gigantesca e é isso, fazer a marca, né? Tem gente que começa mais simples, tem gente que já estrutura mais. E para cardápio também deve ter consultores que ajudam. Tem também. E daí, cara, a gente já teve cardápio mais enxuto, agora a gente tá com algumas coisas novas, né? Principalmente com a marca nova, a gente botou as coisas diferentes, botou coisas novas, que eram uma crítica que a gente tinha, assim, porque fazia uns 2 anos que a gente não tinha nada novo. Tu tem quantas opções de hambúrguer no cardápio? Cara, agora tem cerca de 10, assim, 10 a 12. Tem algum vegetariano? Tem vegetariano. Olha. Já comi lá, pô. Pô. O Marco já Não, comeu, só né? queria registrar. Sim. Tem um de frango também, né? Pra quem não gosta muito de carne, mas... Né, E tu tem cardápio dinâmico? Assim, tá chovendo, o salão tá bombando demais, vou reduzir para um cardápio que só tem 2, 3 tipos. Cara, a gente só faz isso no dia do Natal e dia do Ano Novo. Legal. A gente, nos outros dias não precisou chegar a fazer assim. Mas o que Isso dá uma... facilita a produção. Principalmente a parte de fritadeira, assim. Fritadeira dá uma empacada. Às vezes, quando tem muita montagem de lanche, chapa é mais rápido. É mais dinâmico, assim, sabe? E também a gente bota no alumínio, ele não esfria. Então, se tem muito pedido,
é mais fácil pra gente não se complicar com o cliente, né? Boa. Mas e é isso assim, cara, mas pensem bem, não porque eu não quero concorrente, cara, mas dá trabalho pra caramba, velho. Não, eu ia falar, é muito mais fácil ir lá na BMW Burger, Pô, experimentar o lanche deles, já passa por dentro da cozinha, faz um tour, o Lucas, pode vir. Não, pior que pode mesmo, cara. e já convence ele de comprar tudo pronto. Né? Já leva uma BMW pro teu bairro. Boa. Bom, mas cara, a gente Agora- faz com tudo Agora com capricho, mano. gravar esse episódio com esse cheiro aqui tá difícil, cara. É caprichado. Vocês que fazem, Isso, isso é produção de vocês. produção nossa, aham. Que legal, cara. E tudo, Eu vou tirar pra mostrar. tudo que a gente usa é só ingrediente top, assim. A gente não economiza em nada, sabe? A câmera tá aqui? Olha só isso aqui, gente. Hum. Olha o tamanho do... Caprichado, vem 2 tampas, né? Vem uma embaixo, uma em cima e bastante recheio. É produção própria. Esse a gente faz com recheio de galac, biscoito. Isso. E tem outro que é de Nutella aqui, né? Também. Sério? O de Nutella. Eu sou fã de Nutella. O de Nutella vende até mais, um pouco. Mas eu gosto muito de chocolate branco, daí eu botei o. Aí aqui também é Olha, gente. Nutella e A biscoito. câmera tá pegando, tá? Olha só isso aí. Não trouxe lanche porque a gente tá gravando à tarde e daí eu vou pra hamburgueria só à noite, né? Então daí não ia dar tempo, não ia dar certo, Legal. mas ficou docinho. E a gente só usa ingrediente bom assim mesmo. Por isso que o ticket é mais alto. Vou dar um exemplo básico assim. Maionese. A gente faz 5 maioneses e maionese geralmente tem mostarda na receita, né? E muitas daí locais, como é um ingrediente mais básico e tal, usa de qualquer marca. A gente usa tipo mostarda Heinz, que é mais cara. Aí tudo que a gente vai comprando, assim, a gente usa queijo brie, a gente usa parmesão top, gorgonzola da melhor marca, costela de porco também, que é um produto, assim, que é o nosso campeão de vendas, é o lanche de costela, né? A gente usa uma costela que é muito boa mesmo, assim, o pessoal elogia muito. Também é caro pra caramba. Então o pessoal às vezes só olha o preço final, mas eu que compro, né? Eu sei que muda muito, assim, o preço de um produto pro outro. E a gente opta sempre pelo melhor, né? Assim, pelo que a gente prova, testa e ver o que realmente é bom. Nunca... O preço... Existe público pra todo mundo, né? Exatamente, cara. Tem um público que quer o barato. Exato. E não importa a qualidade. E tem um público que quer a qualidade e não importa o preço. E os dois estão corretos, né? Sim. Até quem gosta de coisa mais cara vai ter dia que quer gastar menos. Isso aí é normal. Só que o que a gente falou no começo da conversa sobre ter uma hamburgueria no meio de tantas as outras, era ser uma coisa tipo, esse dia eu quero comer um lanche muito bom, assim, sem miséria de recheio, com ingrediente bom e tal. E a gente quer ser essa proposta, né, essa opção pro cliente. E no começo foi difícil, assim, porque a gente era mais caro, porque a gente usava coisas mais caras, e só que daí o pessoal ficava com o pé atrás, né, porque não queria provar, não queria estar disposto. Hoje a gente já está num preço, nosso preço praticamente não mudou de quando a gente abriu. A gente abriu um pouco da mão da margem para, porque daí os concorrentes aumentaram o preço, a gente hoje tem um preço bem parecido com eles, com a mesma qualidade de antes, assim. Então, eu que compro as coisas, eu sei que o nosso custo de lanche é bem mais caro do que os outros lanches, muitos outros lanches que têm o mesmo preço que a gente. Sim. Mas é sempre um desafio trazer, né, o cliente querer provar e mudar o que ele gosta. Qual né? que é o campeão de vendas? É o lanche de costela. É um costela desfiada. É um lanche que tem hambúrguer de carne, aí ele vem o queijo, né? A costela de porco desfiada, cebola crisp e maionese defumada. Esse é o campeão. Os outros dois é o lanche de gorgonzola e o lanche com salada e com bacon. Salada e bacon é tipo tradicionalzão, né? O pessoal mais está acostumado. E aí o lanche de gorgonzola, eu acho que o diferencial é que muita gente faz tipo um creme, né, de gorgonzola, e a gente bota bastante gorgonzola pura, assim. Então ele fica um gostão, pra quem gosta, né? Eu particularmente gosto bastante, e é um dos mais elogiados. E agora a gente tá com o lanche do mês também, daí tipo... É mais um assunto pra gente falar no Instagram, é mais mais uma coisa pra gente divulgar, né? E o lanche daí desse mês... A gente tem um lanche também de queijo empanado e tal, daí esse mês a gente juntou o melhor de todos os mundos. A gente um lanche com queijo provolone empanado, a costela de porco desfiada, daí mais a carne normal do hambúrguer e maionese, assim. Esse é o lanche do mês. Lanche de novembro agora. Então virou dezembro, não existe mais. Não existe mais. Mas pior que esse tá vendendo pra caramba, cara. Tá vendendo pra caramba. O de outubro vendeu, assim, ok, que foi um de Oktoberfest, linguiça blumenau. Foi bom, mas esse tá vendendo pra caramba, assim. Então,
a gente, quando começou com a ideia de lanche do mês, a gente pensou, né? Tipo, se vender muito, pode virar do cardápio, mas... Ou seja, a gente também já acha que tem muita opção e não queria estender mais muito, né? Sim. Mas essa fica em aberto. Boa, boa. Maravilha. Alguma estratégia, assim, rápida para trazer a galera pro cardápio próprio, pro canal próprio? Pro canal próprio, tu diz do... Sai do De iFood. vendas? Ah, Cara, a gente tá engatinhando nisso ainda. A gente ainda começou com... clássico cupomzinho ali dentro. Não, pior que nem isso, tá? Não? Não, é porque a gente mandou fazer isso aqui, tem muito ainda. Daí a gente tá esperando baixar um pouquinho, mas, cara, na verdade, a ideia vai ser fazer essa mais do cupom. A gente tem um cupom de novos clientes, né? Para quem quiser também pode usar. É o cupom Bem-vindo no nosso site. E a gente ainda precisa melhorar essa parte. A gente Tem cupom para audiência, é isso mesmo? Tem cupom, ó, cupom Bem-vindo, www.bemvburger.com.br. Tem cupom lá de 10 para qualquer pessoa que fizer primeiro pedido. Podem aproveitar à vontade. Aí, Boa. ó. Maravilha. Se tiver com preguiça, prova em casa. Exato. Mas fica o convite para comer lá. Não, tem que comer lá, velho. Mas é engraçado que esse negócio de comer lá, tem uns clientes que são muito clientes do iFood, daí eu falo, eles vão lá de vez em quando, né? Daí eu digo, nada como comer aqui, né? Daí eles falam, não, pior que lá em casa chega igual. Daí eu fico, não sei se eu fico feliz ou triste, né? Mas eu fico feliz, porque eu acho que a gente tá caprichando no delivery, Legal. entregando uma coisa boa, assim, pros clientes. Cara, muito legal o papo. Queria mais uma vez agradecer a tua presença, ter aceitado o convite. Acho que a gente poderia ficar mais algumas horas aqui conversando, né, sobre várias Franquia. curiosidades, sobre franquia. Eu vou estudar mais, Sim. aí a gente volta para Me volta com boas opções, quero ver. Porque eu tô descrente do negócio. Nossa Mas Senhora. eu que agradeço aí, né, a oportunidade. Pô, a gente se conheceu porque eu virei cliente de vocês e no fim a gente virou amigo e, né, já foram na loja algumas vezes, a gente já trocou ideias também sobre a plataforma, sobre outras coisas e eu que agradeço o espaço aí. Eu sou um fã do Voa e torço muito para que vocês só cresçam, porque realmente é um serviço diferenciado e ajuda muito a gente, assim. Massa. Obrigado, Lucas. Beleza? Tamo junto. Tamo Valeu. junto. Obrigadão. Tamo junto.